Bem, eu sou Adriano Gordiano, sou o CEO da Fretify, atuante aí há mais ou menos 4 anos, né, nesse cargo. Sou um profissional de logística com mais de 14 anos de experiência, né? Eu atuei principalmente como analista, gestor e também diretor em algumas oportunidades. São basicamente aí dentro da Fretify 6 anos de atuação, desde a área de suporte, aí subindo até a área estratégica da empresa. Meu nome é Glaucio, sou o CTO da Fretify e tenho como experiência trabalhar em criação de produtos para todas as áreas. Comecei criando softwares para a área contábil e hoje estou trabalhando para trazer soluções para a área de logística. A Fretify começou a surgir a partir de um convite de um grande amigo para formar um novo produto, que veio a ser a Fretify. Surgiu dentro de uma transportadora. A ideia naquele momento era fazer com que a conexão, né, diretamente do motorista com oportunidade de transporte ou de carga, com uma principal responsabilidade de que essa conexão fosse fácil, simples e disruptiva. Então esse foi o primeiro produto que a Fretify criou no mercado. Então naquela época a gente queria que o motorista conseguisse alcançar esses fretes através do mercado e conseguisse se conectar com as empresas de uma maneira mais simples. E aí onde foi a Fretify surgiu e percebeu que ali era o start para a gente começar a falar de logística, para a gente começar a entender o quanto, né, o nosso produto poderia crescer durante os anos. Nesse processo aprendemos muito sobre colaboração, criação e equipe. Criamos, a partir do zero, um produto sem ter um conhecimento da área de logística. A gente ainda estava com um produto totalmente novo, com uma base de clientes ainda inicial, nem tinha chegado ainda na fase de tração. Só que quando a gente percebeu, principalmente da entrada da pandemia, que sozinho era muito mais difícil. E aí, o momento da entrada da Start Growth, a gente começou a perceber que era muito possível criar uma escala de crescimento mais rápida, olhando para produto principalmente, mas ao mesmo tempo a gente começou a perceber o quê? A gente tinha um processo de vendas que precisava de diversas melhorias, um processo de marketing que passava por um crescimento que não era tão rápido ou tão significativo para o negócio naquele momento, que existiam processos nas outras áreas que também precisavam desse tipo de melhoria. E aí, a gente começou por áreas mais estratégicas, então marketing e vendas foram a tração inicial. Como esse processo já estava muito bem ambientado, a gente já estava com uma escala de crescimento muito positiva, as outras áreas acompanharam esse crescimento de uma maneira muito significativa. A Mário e o Gilmar nos apoiaram desde o início, no processo de criação das estratégias de marketing, de vendas, mas também em todo o apoio pessoal, na construção também do que a gente se tornou dentro da Fretify. Principalmente durante a pandemia, né? Quando a gente ficou muito incerto, né? Se a gente continuava ou tomava certas decisões em relação ao próprio negócio. E aí que vem a importância de você ter um investidor ou ter uma participação estratégica de alguém dentro do teu negócio. A gente vivia um ambiente de incertezas de onde a gente iria levar o produto e a empresa. A entrada da Start Growth nos trouxe uma direção, nos trouxe um caminho para seguir e também a oportunidade de corrigir esse caminho ao longo do tempo. Como mais uma vez o apoio do Gilmar e da Mari para nos conduzir pelo caminho correto. Esse foi um momento onde a gente enxergou aquela luz no final do túnel. Muito se fala, né, do próprio Vale da Morte, né? A gente estava, de certa forma, muito próximo disso, né? E a gente percebeu que não, existe sim uma possibilidade de que o parceiro mais estratégico naquele momento, que no caso é a Start Growth, fez com que a gente enxergasse possibilidades, mesmo com toda a dificuldade que a Fretify passava, que o mercado passava. Algo muito importante, o apoio da Start Growth não foi só de investimento, ela foi de carreira, de produto, de visão de negócio e de experiência. Isso é o que mais importante dentro de uma startup, para tomar as decisões corretas, mesmo quando as coisas dão errado e sempre quando as coisas dão certo. A Start Growth, ela tem uma metodologia de trabalho um pouco diferente do que o mercado apresenta. Eles falam muito do mão na massa e é mão na massa mesmo, porque não é simplesmente, Adriano, vá para esse caminho, coloque a equipe para estruturar essa e essa atividade e vamos ver o que acontece. Não, Adriano, vamos fazer a 4 mãos, eu vou te mostrar onde eu já fiz isso, onde eu já apliquei isso e de que forma que isso foi positivo para aquela empresa. Só que quando você traz para sua realidade, a possibilidade que o empreendedor normalmente enxerga, no meu caso, como administrador na época, será que vai dar certo aqui? E aí quando você enxerga a experiência de mão na massa nesse sentido, quando os testes de resultado são aplicados e você começa a perceber que existe uma velocidade naquela ação, aí sim você tira os paradigmas da frente e começa a ter a percepção de que realmente aquilo dá certo. O apoio não só financeiro da Start Growth, mas também operacional, nos trouxe a experiência na condução das atividades. Nos trouxe toda a experiência que os sócios da Start Growth e seu time têm em conduzir as áreas, as atividades e as estratégias. Tudo bem, existe sim todo o envolvimento da estratégia, existe a participação nas atividades, como eu comentei, deles serem mão na massa, mas no meu ponto de vista, principalmente,
a experiência e as mentorias que a gente tinha de cobrança dura mesmo, de falar o que você não quer ouvir, é realmente um dos pontos assim que quebra o teu paradigma de pensamento, né? E aí você escuta aquela frase difícil, Adriano, tá errado. Esse número não significa nada pro negócio. Ou esse resultado que você acredita ser bom está totalmente distante da realidade que a gente espera. Então esse tipo de metodologia muda um pouco aquela vaidade que o empreendedor tem ou que o administrador tem da própria startup, e você começa a perceber que não, realmente, existe aqui um caminho que eu não estou olhando, não estou seguindo, que realmente deve ser feito. Ter um sócio como a Star Growth é importante para definir não só a estratégia, mas também onde a gente vai chegar. Nos ajudar a conduzir as atividades que são necessárias para atingir os nossos objetivos e também os próprios objetivos dos sócios com o produto ou com as estratégias que a gente vem criando. Acho que a escala, né, foi algo surpreendente. Em 6 anos, você dobrar, né, principalmente a tua receita a cada ano, mostrava, né, para os nossos sócios fundadores que o processo que a gente estava construindo em conjunto com a Start Growth não só estava dando certo, estava criando uma certa alavancagem. Acho que o ambiente, a cultura, toda a estruturação da empresa, né, fez com que a gente percebesse que esse crescimento não era só de receita, era crescimento cognitivo das pessoas, era capacidade de entrega. Muito se olha para crescimento financeiro do negócio, mas esquece de olhar um pouquinho para dentro de casa em como as pessoas também alavancaram durante aquele período, desde produto até vendas. Todo esse processo que se construiu e essa metodologia que foi implantada fez com que hoje as pessoas que estão com a gente desde o começo da constituição do negócio estão com a gente até agora. Mas qual que foi o grande X de toda essa questão e onde a gente percebeu que estava o nosso erro? Não era na metodologia de venda, era em todas as nossas estratégias de marketing. A gente tinha um processo de outbound que era muito difícil de se construir um ciclo de vendas rápido, assertivo e escalável, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma dificuldade muito grande de angariação de leads. Então a gente demorava para conseguir oportunidades, demorava para vender e, consequência interna do negócio era surpreendente, né? O risco sobre o negócio era muito alto porque a receita era muito enxuta naquele período. E aí quando a gente começa a implementar a metodologia de Growth Hacking, as coisas começam a mudar numa velocidade extraordinária. Como se fala muito de crescimento dentro dessa metodologia, é mesmo. A gente começou a perceber, por exemplo, que o nosso lead não estava no Meta, nosso lead estava no Google. E quando a gente muda e fala, não, tá lá, basicamente, a empresa ela sai disso para isso numa velocidade de 6 meses. Pode parecer loucura, né? Como assim em 6 meses, Adriano? Exatamente, em 6 meses. A gente já tinha um brand muito consolidado, né? A nossa marca já era forte nas campanhas de social media que a gente fazia, até mesmo de marketing orgânico, né? De SEO. Quando a gente entra na campanha paga, a velocidade que a gente pega é algo extraordinário. E existe também uma fase que foi muito importante. A mudança do nosso site. A gente tinha uma frente de apresentação que era muito detalhada. Nossa, é um erro grotesco no sentido de apresentação de negócio mesmo. E quando a gente começou a falar qual era o valor e quais eram as dores que a gente resolvia de uma forma mais estratégica e mais marqueteira mesmo, o nosso processo de vendas saiu, por exemplo, de 95 dias para 30, quase 45. Então, uma das principais mudanças da nossa estratégia de vendas, da nossa estratégia de marketing. O exit específico da Start Growth, né, foi o momento onde a gente percebeu, vocês estão prontos para seguir sozinhos. Ela aconteceu há cerca de 2 anos, né? Então, retomando aquela etapa do mão na massa, ali eles falaram, agora é vocês que vão colocar a mão na massa. Isso foi muito bacana, foi muito importante, porque foi aprendizado para mim, foi aprendizado para o próprio Glaucio, que participou comigo estrategicamente do negócio durante todo esse período. A saída, ela gera uma certa ruptura, né? Você corta aquele cordão umbilical e você começa a perceber que, poxa, eu não tenho mais, não necessariamente aquele apoio diário com o processo. É necessário essa saída num momento estratégico. E eles são estratégicos até nisso. Eles sabiam exatamente qual era o período de sair, qual era o momento que a gente estava pronto e qual era a fase necessária que a gente precisava passar sozinho. Tivemos diversas dificuldades de estratégia, de atividades, de problemas, né, que envolveram o nosso próprio operacional. E aí foi quando a gente aprendeu de uma maneira muito importante, mas assim, ainda utilizamos eles em diversas ações, claro que não tanto quanto antes, mas pelo menos de um norte. Poxa, será que se eu ir por aqui faz sentido? Essa mentoria ainda existe e a gente agradece muito porque realmente é diferenciado o processo. Após 4 anos
de investimento, estamos alçando novos voos, estamos nos preparando e conduzindo para crescer ainda mais. A Fretify olha agora para o mercado estratégico. A gente pensa que uma junção e uma construção com outras empresas que vai vir aí numa sequência de projetos de M&A vai fazer com que a gente olhe para o mercado nos próximos 5 anos de uma construção de ecossistema de logística, não olhando só para transporte, que é o nosso background principal. A gente espera construir junto com essas outras empresas uma modelagem de mercado com uma concorrência mais forte. Existem hoje empresas que já têm uma certa construção de mercado, que se a gente ficar para trás a gente não acompanha. Só que olhando para o nosso momento atual, isso vem também com investimentos muito fortes, né, de capital mesmo, para crescimento e expansão. Eu digo aí que até, vamos lá, primeiro trimestre de 2025 a gente já entre com uma velocidade muito forte. E para isso, é claro, algumas novidades vão ser ditas e vão ser, né, apresentadas para o mercado no momento certo. Mas com certeza a Fretify em 2025 não vai vir só na velocidade de crescimento, ela vai vir para justamente bagunçar esse mercado de uma maneira muito estratégica. Para quem está buscando investimento ou aceleração, tenha em mente que investimento não é só financeiro. Investimento é tempo, investimento é dedicação e também estar aberto a novas ideias. Conte com a experiência das pessoas que estão investindo em você e faça com que a sua empresa cresça com essas pessoas e você também cresça. Não seja apaixonado pelo produto. Eu acho que esse é, principalmente para empresas SaaS como a nossa, né, e venda de software, né, em escala, não seja apaixonado pelo produto, esteja muito, mas muito aberto a escutar o que você não quer ouvir, porque muitas vezes o empreendedor ele entende que conhece do negócio dele, entende da estrutura do que ele faz e tá, de certa forma, pronto para o mercado. Você não tá. Mesmo que você tenha uma vasta experiência por trás, você ainda passa por problemas e passa por dificuldades e você precisa de pessoas estratégicas para isso. E um terceiro ponto é marketing e vendas, pessoal. É o coração de tudo. É a locomotiva que faz o negócio acontecer. Quanto mais você investir, não digo só em grana ou capital nesse sentido, mas quanto mais você desenvolver pessoas nessa frente, você começa a perceber que é ali onde você tem que começar as principais estratégias.